Salve galera, aqui quem fala é o Darkson, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós já estamos aqui na caverna para falar um pouquinho de polímero, que eu quero testar alguns itens relacionados ao fogo. Nós temos nas nossas mãos até agora para fazer 3 tipos de item diferentes, que é a ficha de fogo, também nós temos a bomba de óleo, que eu quero testar, que basicamente utiliza juntamente com fogo, e o lança-chamas, tá? Com isso, eu quero ver como é que funcionam esses 3 itens relacionados com fogo. Um basicamente mantém o fogo em algum local, uma parede e tudo mais, o outro ateia fogo por um tempo e o outro literalmente queima o que precisa queimar, que no caso é lança-chamas, né? Eu estou formando um pouco de polímero porque eu tenho uma BP de lança-chamas bem interessante na base, eu quero fazer ela, são 400 e pouco polímeros, falta bem pouco na verdade, e eu também queria testar mais uma coisinha relacionada ao Megatério. No último episódio, quando eu me o Megatério, eu levei ele diretamente para a caverna para testar ele matando algumas criaturas lá, porque o real intuito dele é fazer abastecimento. Inclusive, eu já fiz muito abastecimento, já foi o suficiente para me fazer os materiais que faltavam. E algum inscrito comentou aí que eu consigo ver o debuff ou o buff que o Dino está basicamente olhando aqui nas configurações. Então, vou dar uma olhadinha nisso e também testar para vocês verem como é que funciona o farm, tá? O Megatério, ele é ótimo para farmar aqui frutas e fibra também, e ele tem 2 ataques diferentes. Sendo ele ataque básico, que é a patada, e o ataque que é a bocada, que causa um pouco mais de dano, que é esse daqui, ó, que tem a setinha até. Apesar que ambos os ataques farmam a mesma coisa, a diferença, como vocês podem ver, é tão mínima que nem vale a pena contabilizar. Mas o dano realmente é o dobro, ou até mais que isso. Eu quero mostrar isso pra vocês na base, lá no boneco de teste, tá? Antes que o buff acabe aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que é aqui, testar, na verdade, se eu consigo ou não ver o buff ou o debuff. Então eu vou ter que voltar aqui mais algumas vezes para eu conseguir um pouquinho de polímero. E para ver aqui o buff ou o debuff, o inscrito falou que só era vir aqui na patinha com um buff ou com um debuff ativo que eu conseguiria ver. Mas pelo visto, eu não consegui ver ainda aqui o debuff, tá? Então vamos para a base para vocês verem quais são os itens e eu já volto. Finalmente estamos aqui na base. Até surgiu um questionamento de alguns inscritos sobre esse Terrorboard aqui, ó. Mas ele não é mutado, tá? Não se esqueçam que o pai dele é do evento do... Tá vendo? Do Deus dos Namorados. Então ele é cor básica. Algumas criaturas vão ter essas cores aí, ó. Apenas por conta dos eventos. Nós temos aí vários, Natal, Deus dos Namorados, que vai ter alguns dinos com cores diferentes. Vamos testar aqui o Megatério pra vocês verem qual é o dano do ataque 2 dele, tá? Que inclusive é excelente. Eu não utilizei o ataque 2 dele na caverna porque não é tão eficiente assim, tá? Principalmente em locais apertados como aquele lá, que é a caverna. Olha só, o ataque 2 é esse daqui, ó. E esse aqui é o ataque básico. Como vocês podem ver, é praticamente, não é o dobro para que era, é praticamente o dobro de dano que nós temos no ataque 1. A questão mesmo é que esse ataque aí, ó, ele é um pouco mais lento, né? Então tem uma animação diferente, é um pouco mais lento e na caverna não faria sentido eu utilizar esse ataque. Mas, né, é interessante utilizar ele fora da caverna para empurrar criaturas, para golpear e tudo mais. Como eu disse para vocês, nós temos algumas coisas para fazer hoje e eu vou pesquisar aqui o lança-chamas para vocês verem qual o nível. Olha só, nível 65, vocês podem ver ali, e também aqui nós temos a carga do lança-chamas. Da mesma forma que nós temos aí a gasolina para alimentar a motosserra, essa carga do lança-chamas faz a mesma coisa, que basicamente é carregar para ficar funcional a arma. Eu tenho aqui algumas BPs que eu já havia pego no airdrop. Eu tenho 2 aqui, ó, bem interessantes. Essa aqui é 100 e... Ah, inclusive também aumenta, tá? A durabilidade. Cada BP aqui, ó, vocês podem ver que a durabilidade é diferente da BP padrão que você aprende, do engrama. Aqui nós temos 2 ovos de Wyvern, como vocês podem ver ali, que eu já estou acumulando um pouco mais. Isso é bem interessante, consigo fazer algumas kibbles já. Aqui vai faltar apenas o polímero, porque o resto tudo eu já tenho. Tem que fazer também um pouquinho mais de eletrônico, mas o eletrônico não é problema algum. Você vai pegar um pouquinho de sílica ali. Inclusive eu também tenho algumas BPs aí de chicote, então eu consigo formar com um pouco mais de eficiência, utilizando um chicote que dá um pouco mais de dano. Essas armas manuais, como espada, chicote, picareta, machado, quanto maior o melee, maior eficiência, tá? Mas como eu não upei melee nesse personagem meu aqui, eu tenho que fazer alguns itens que tem o dano elevado por natureza já, de BP, né? E como eu disse pra vocês, a abastecimento que eu precisava fazer, eu já acabei fazendo, tá? Então não preciso mais, por enquanto, de abastecimento. Até mesmo a motosserra aqui eu tenho que dar reparada nela. Eu estou utilizando bastante a motosserra porque ela já consegue farmar
muito mais do que o meu dragão espiono, até porque eu domestiquei ele nível baixo, né? O que eu vou fazer? Eu vou esperar aqui passar um tempinho para eu conseguir pegar um pouco mais de sílica, é bem rapidinho, e vou aproveitar para fazer aqui, ó, inclusive isso daqui não é feito aqui, é feito na bancada química. E vou aproveitar para me fazer aqui um pouco mais eletrônico. Esse lança-chamas, ele tem mais durabilidade e tem mais dano, como vocês podem ver, 160 de dano, então ele é mais eficiente, hipoteticamente. A sílica que faltava, eu já consegui aqui, e o que eu quero fazer? Como vai demorar um tempinho para mim voltar na caverna e voltar aqui, para eu pegar um pouco de polímero, eu vou fazer primeiramente o lança-chamas normal, o basicão mesmo, que é 15, se eu não me engano, eletrônico, você vai até confirmar aqui. E eu vou testar aqui à noite, só para vocês verem como é que é. E quando amanhecer, eu vou conseguir fazer isso daqui, ó, que é um pouco mais caro. Eu quero testar à noite porque eu estou bem curioso para ver como é que vai ser o efeito à noite desse lança-chamas aqui, ó, que é o basicão. Itens eletrônicos, um pouco de enxofre, itens básicos, tá? Até a durabilidade dele é bem baixa. É até bom, eu consigo ver se a durabilidade desce rápido ou lento. Para fazer isso daqui, eu vou ter que fazer na bancada química, como vocês podem ver ali, ó. Gasolina e também propelete. Até que não é difícil de fazer, tá? O propelete é bem tranquilo, a gasolina também. Então vamos pegar aqui um pouquinho para fazer ali já e testar à noite. Eu quero ver a durabilidade como é que desce, se é muito ou se é pouco. Por quê? Para quem não lembra, itens ascendentes, nem sempre a durabilidade desce. Então você tem a possibilidade de descer. Por exemplo, nós temos 100 de durabilidade. Caso eu dê um tiro utilizando o arco, pode ou não descer a durabilidade se o item for ascendente. Então isso é interessante. Esse item aqui não é ascendente ainda, mas ele vai ter a mesma dinâmica, tá? Obviamente que a porcentagem é assim um pouco menor de sorte, mas é assim também. Aqui, ó, consegui fazer 10 munições. É bem levezinho, ó. Então não tem muito problema não. E vamos ver aqui agora. Animação de carregamento e finalmente, olha só a chama. Pelo visto, quando a chama está ligada, não gasta nada ali de combustível, né? Então é apenas animação mesmo do item. Olha só que da hora. Cara, isso aqui é muito da hora, cara. Eu quero testar como é que ele funciona. Como está à noite, eu vou até desativar aqui o nome das criaturas para mim ver como é que funciona. Como eu disse, eu vou fazer o outro que é um pouco mais forte, porém esse aqui que é fraco, né, que é o padrãozão, eu vou utilizar para mim ver como é que é o dano e também como é que é a durabilidade, como é que funciona a questão do combustível. Então eu vou fazer alguns testes aqui à noite, porque é bem interessante, né? À noite aqui dá para ver melhor as chamas. Vamos aqui testar um boneco de teste. Pelo visto, o dano que ele causa é de 3 em 3 e o item aqui, né, no caso o boneco de teste, pega fogo, então o fogo é constante. Tá vendo? Ó? Você coloca fogo, demora um pouquinho aqui pegando fogo. Eu vou testar aqui em algumas das minhas criaturas, no caso, eu tenho algumas criaturas sobrando aqui que são criaturas inúteis, para ver como é que funciona. Aqui, ó. Vou tacar fogo aqui no Terror Bird mesmo, para ver como é que funciona o dano. Nossa, o dano passou pro Tlacoléu? Ou eu taquei fogo no Tlacoléu também sem querer? Cara, eu jurava que era um ovo de dragão, mas o Ivern, o ovo é azul. Gasta muito combustível e muita durabilidade, tá? Nossa, muita durabilidade e muito combustível. Então tem que ser um feito de engrama mesmo, porque o básico gasta muito. Acabou de amanhecer aqui, ó, e eu vim pegar isso daqui, ó. Que é a jarra de óleo, que no caso eu chamo de granada de óleo. Até mesmo de bomba de óleo eu costumo chamar isso aqui. Basicamente é uma granada realmente de óleo que você vai jogar, vai espalhar óleo por um local, né, por um devido local, e você consegue tacar fogo. Eu consigo já aqui fazer o item aqui, ó, que no caso é o lança-chamas, eu até peguei um pouco de polímero a mais. E eu quero utilizar ele porque aqui nós temos mais durabilidade e também mais dano, tá? Então isso aqui realmente vai ser interessante utilizar. Inclusive lá no início, eu achei que isso daqui era uma jarra para guardar óleo, tá? Assim como nós temos o pote de barro para guardar aí o sal, no começo eu achava que isso daqui era para guardar óleo. Inclusive, eu consigo fazer ele na mão, tá? Utilizando apenas pólvora, argila e, se eu não me engano, o tubinho aqui, ó. Eu sempre me esqueço o nome desse tubinho aqui, ó. É bem fácil de fazer. Vamos ver como é que é aqui, ó. Se é pesado, se não é. E como é que é a questão do arremesso e tudo mais. São itens bem interessantes que eu queria testar há muito tempo. E que eu não havia testado ainda. É feito na mão mesmo, bem basicão.
A flecha de fogo, eu já peguei muita flecha em airdrop. Nossa, muita. Eu tenho aqui um pouco mais de 40, não é? É, um pouco mais de 40. E eu também posso fazer ela de maneira manual, utilizando também o propelete aqui. Utilizando o propelete e a flecha, se eu não me engano. Eu já até aprendi, e se eu não aprendi, eu vou aprender ainda a flecha de fogo aqui. Eu vou colocar aqui os 3 itens na minha mão, para eu conseguir utilizar ambos, para vocês verem. Cadê onde você chama? De máquinas que nós temos aqui, de máquinas manuais, nós só temos aqui a motosserra e o lança-chamas. Até onde eu me lembro, tá? Nesse mapa nós não temos a mineradora, que no caso é a drill manual. Eu acho que assim tá bom. Apenas para vocês verem como é que funciona, caso eu precise, eu consigo utilizar aí o paraquedas. Essas BPs, esses pontos de engramas que eu estou gastando à toa, no futuro eu vou tomar mini wipe e como eu já tenho uma BP, eu não preciso mais aprender diretamente dos engramas para utilizar. A flecha eu já tinha mostrado para vocês aqui como é que funciona na maneira manual, mas vamos ver aqui novamente. Olha só. Dando aqui headshot no boneco ou em qualquer parte do corpo, não muda o dano, tá? É 55, como vocês podem ver, se a besta for um pouco mais forte, o dano se altera. Vamos ver qual o nível aqui desses itens, porque eu realmente não me lembro qual o nível desses itens aqui, tá? Tanto da granada de óleo, no caso se chama jarra de óleo, como também da flecha de fogo. Eu me lembro que são itens nível baixo, acho que eu já passei, nível 40 aqui não é isso não, é muito menos que isso. Vamos ver com um pouco de paciência, porque já que eu passei despercebido aqui, ó, 26. A flecha de fogo, nível 26, olha só, flecha e propelete. E o propelete nível 22 e aqui a jarra de óleo. Então tudo é nível muito próximo. Opa, sem querer. Calma lá. Só um pouquinho de temperatura não vai me matar, não. Eu quero testar aqui a jarra de óleo no boneco, porque eu sei como ela funciona parcialmente, tá? Eu estou bem curioso, na verdade, para ver como é que ela é na prática. Então vamos colocar aqui, ó. E vamos testar no boneco de teste mesmo, para ver como é que funciona. Caramba, a área de atuação dela é bem grande, ó. Parece um escudo aqui, ó. Um escudo negro. Vamos testar como é que é aqui. Tacar fogo nesse óleo. Olha, pelo visto, quando você taca fogo aqui no item, ele tem uma atualização. Vocês viram que ele deu uma andadinha pra frente, a mancha de óleo? Causa dano de 20 em 20. Isso é bem interessante. E pelo visto, o tempo de duração não é pequeno, tá? O tempo de duração disso daqui. Vai acabar, não? Caramba. Oxi. Demora tantos segundos assim pra... Nossa, eu jurava que o Megaton ia pegar fogo sem querer aqui. Então da última vez não foi eu que coloquei fogo no Tlacoléu. Quer dizer, não foi o fogo que passou pro Tlacoléu, foi eu que coloquei fogo no Tlacoléu sem querer. Cara, realmente me surpreendeu, tá? Não acabou o fogo até agora nesse daqui. Calma aí, vou colocar aqui no chão pra mim ver qual o tempo que dura. Esse item, obviamente, ele vai desaparecer em algum momento, caso eu não coloque fogo. Então eu vou deixar ele aqui no chão pra mim ver qual o tempo vai demorar por isso acontecer. Olha só, sumiu já. Então, olha só, nós temos aqui o item. Ah, ele está em movimento, ó. O item está em movimento. Eu não consigo remover do chão o item, pelo visto. E ele vai desaparecer em algum momento, obviamente. Opa, eu fiquei um pouco mais lento. A gente tá fazendo o que ali embaixo? Eu fiquei um pouco mais lento, ó. Só do fato de eu passar aqui por cima da mancha de óleo, eu já fiquei um pouco mais lento, ó. Então isso aqui serve, além de colocar fogo nas criaturas, consegue também deixar as criaturas lentas. Isso aqui dá pra fazer armadilha, tá? Dá pra fazer armadilha utilizando isso daqui, ó. Porque a criatura fica lenta. Se a criatura domesticada e a criatura selvagem também ficar lenta, isso aqui dá pra fazer muitos tipos de armadilha. Provavelmente o tempo para desaparecer a mancha de óleo seja o mesmo tempo que é aqui para colocar fogo. Eu acabei de imaginar isso, por quê? Como vocês viram, o fogo demorou muito tempo queimando. Então se ele demorou muito tempo queimando, provavelmente o item aqui sem queimar também demora o mesmo tempo. Então vai demorar um tempinho aí. Nossa, criaturas domesticadas também conseguem ficar travadas, ó. Então provavelmente criaturas selvagens também fiquem travadas no óleo. A animação do óleo é bem interessante. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma criatura aqui um pouco mais forte para testar aqui o lança-chamas e também testar aqui como é que funciona um pouco melhor essa questão do óleo.
Olha só, acabei de encontrar um golem aqui. E como eu sei que é um golem? Basicamente, olha só. Vamos testar se a bomba de óleo cola ou não. Ó, colou no chão, tá vendo? No chão colou, mas na pedra não cola, porque aquilo ali não é uma pedra, aquilo ali é um golem. Tá vendo? Aquilo ali não é uma pedra, aquilo ali é um golem. Essa pedra nunca teve aqui. O golem comandante de fogo, vamos ver aqui. Tem algumas criaturas que obviamente não vão pegar fogo, tá? Não são todas as criaturas que vão pegar fogo. Provavelmente o golem seja uma das criaturas que não pegue fogo. O dragão também provavelmente não pegue fogo. Tá vendo? Ó? O golem não tá tomando dano nenhum do fogo. Isso é uma questão bem triste. Esses itens aqui, ó, provavelmente eles têm várias funções diferentes. Ah, é um lobo. A flecha de fogo, por exemplo, consegue tacar fogo nas criaturas e também consegue acender a jarra de óleo. A jarra de óleo consegue deixar as criaturas lentas e também deixar um fogo simultâneo. As criaturas não ficam manchadas com a marca de óleo, tá? O boneco de teste ficou porque o boneco de teste literalmente é um item, é uma construção. Vocês podem ver aí, ó, não fica nenhuma mancha de óleo, nem no chão, nem na criatura, caso você arremesse nela. Isso é bem interessante, tá? Então nós temos itens que têm várias funções diferentes, desde tacar fogo até mesmo deixar lento as criaturas. Eu quero testar aqui como é que funciona o dano desse item aqui, ó. Nossa, acabei de descobrir um bug, hein? Acabei de descobrir um bug. Como vocês podem ver, tá gastando a munição lá, ó. Tá gastando a munição do lança-chamas, mas não taca fogo. Vocês estão vendo, ó? Agora foi, ó. Agora foi. Não, eu vou pegar fogo aqui, calma aí. Ah, é o mesmo buff do dragão, vocês viram? O buff de flamejante é o mesmo buff que o dragão causa. Apareceu no Tlacoléu ali o buff de pegando fogo, é o mesmo buff que o dragão causou da última vez que eu fui na Ravina. É o buff de... Você tá queimando, né? Eu quero testar aqui no Golem pra ver como é que é essa questão do fogo. Pelo que eu acabei de perceber, o dano de fogo não é tão grande assim como eu esperava. Eu acho que até mesmo aí a jarra de óleo consegue causar um dano mais interessante, já que o dano é de 20 em 20 ou de 30 em 30. Então é interessante. Nossa, consegue derrubar itens, ó. É porque é fogo, né? Olha só. Caramba, consegue derrubar aqui, ó, itens com a flecha de fogo. Eu quero eliminar aqui o lobo e o megatério, porque eu quero enfrentar o golem a pé. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o megatério, o Tlacoléu, no modo neutro ou no modo agressivo, para ele brigar com o golem. Enquanto o golem está brigando com ele, eu quero testar com vocês como é que funciona o dano de fogo no golem. Infelizmente, como vocês acabaram de ver, eu não consigo tacar fogo em criaturas estando montado no Tlacoléu. Ah, o golem já vai vir aqui, ó. Tá tranquilo então, vamos aqui pro campo aberto. Realmente é bem estranho isso. Não conseguir tacar fogo nas criaturas estando montado, já que a flecha funciona, já que a jarra de óleo também funciona. Ah, vai virar pedra. Nossa, que mesclagem com o ambiente, hein? Quase não percebi que isso aí é um golem. Eu vou tentar colocar no modo alvo, mas eu acho que não vai, né? É, não vai, porque tá formato de pedra. Agora vai? Agora vai, calma aí. No neutro, né? Agora vai no modo alvo, quer ver? Eu vou afastar um pouquinho só pra mim não morrer aqui, calma aí. Agora foi. Cara, eu não sei porquê. O Golem não focou no Tlacoléu, vocês viram? O Golem não quis focar no Tlacoléu, simplesmente ele ignorou a existência do Tlacoléu. Ele tá fazendo a mesma coisa, ó. Ignorando a existência. Caramba. Eita. Ah, o dano é alto, né? Porque minha roupa é... tem pouca durabilidade. É, o Golem não pega fogo, ó. O Golem não pega fogo com a flecha, então provavelmente ele também não pega fogo utilizando aqui nos chamas. O fogo no chão, provavelmente o Golem tome dano, mas não pegue o debuff de queimação, né? Já que a flecha de fogo não consegue fazer isso. Caramba. Vamos tentar tacar fogo nele aqui, pra mim não morrer. A única peça de roupa que eu tenho que é um pouco mais resistente na durabilidade é o peitoral. É por isso que ele não se partiu ainda, porque ele é o mais resistente que eu tenho até agora. Mas o Golem realmente é chato. Ele basicamente ignora o Tlacoléu 100%, ele ignora o Tlacoléu. Eu vou montar aqui só pra ver se ele foca.
realmente ele não consegue focar no Tlacoléu, cara, ele não foca. E o dano de fogo aqui, ó, é só um dano mesmo, não é um dano de queimação, então o dano é básico. Atirando com a flecha de fogo ou com lança-chamas aqui, ó, o dano vai ser basicamente só o dano de fogo que vai causar naquele instante, tá? Ele não vai ficar causando dano constante com o tempo. Então isso aqui, infelizmente, não funciona contra o Golem. Eu quero testar mais uma coisa com lança-chamas, que é uma coisa que eu estou bem curioso. Que eu acredito que muitos de vocês pensaram na mesma coisa que eu pensei, tá? Deixa eu só matar esse Golem aqui que eu vou testar esse fato pra vocês. Inclusive, eu quero testar se a criatura pegar fogo e morrer, a carne já sai cozida ou sai normal. Eu fiquei muito curioso a respeito disso porque eu acabei pensando. Se a criatura pega fogo constantemente, tem a possibilidade disso acontecer. Vou queimar isso daqui só porque eu tenho um toque mesmo, pra não deixar essa manchinha aí no chão. Apesar que ela some com o tempo, né? Vou procurar aqui uma criatura que é um pouco fraca, já que o dano de flecha de fogo e também do lança-chamas não é tão grande assim, para mim tentar cozinhar elas ainda vivas, para ver como é que vai ser. Se realmente vai dropar carne cozida ou não. Provavelmente não, mas eu fiquei muito curioso com isso e eu não vou sair daqui sem testar isso, né? Obviamente não. Ó, praticamente morrendo aqui já. E eu quero dar o último dano nele de fogo, para ver se ele vai queimar e cozinhar. Pronto. Morreu pegando fogo. Vamos ver se realmente vai dar carne cozida ou não. Eu tenho quase 100% de certeza que não vai acontecer, tá? Mas ainda assim eu quero sanar minha curiosidade. É assim que eu consigo dormir em paz. É, realmente dropa carne crua ainda. Eu vou tentar tacar mais um pouquinho de fogo pra deixar a carne no ponto. Calma aí. Só pra garantir aqui que o teste foi feito com sucesso. O lança-chamas e também a flecha de fogo, nós temos como eu disse pra vocês várias funções. Provavelmente a função principal dela seja a Fênix. Provavelmente. Mesmo assim, dá pra fazer muita coisa com a jarra de óleo, tá? Deixar criaturas lentas, tacar fogo. Então dá pra fazer muito mais coisa do que com lança-chamas. É realmente a carne veio crua. Eu vou testar aqui mais uma vez, só pra não ter dúvida alguma, pra vocês verem. Aqui, tá sangrando já. Já que tá sangrando, eu vou... realmente o dano no Tlacoléu não funciona. Opa, tirei da mão sem querer. Fogo, isso. Pronto, churrasco aqui, ó, churrasco de cobra. E vamos ver se realmente funciona ou não. Provavelmente não, tá? Mas é uma curiosidade que eu realmente fiquei na dúvida quando eu fiz o item. Tá vendo, ó? Veio crua, a carne prime e a carne normal. São itens bem interessantes que eu tinha muita curiosidade para testar. Acabei percebendo que a jarra de óleo tem muito mais funções do que eu imaginava. Isso daqui, ó, abriu um mar de possibilidades na minha mente. São itens que não são caros de fazer, tá? Apenas lança-chamas, porque eu utilizei aí a BP, mas fora isso, é bem interessante. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.